Um cristão deve se envolver com a política? Não. Se existe alguma coisa que vai desencadear um debate espontâneo ou talvez uma verdadeira briga, é uma discussão que envolve política até mesmo entre os cristãos. Como seguidores de Cristo, quais devem ser a nossa atitude e envolvimento com a política? Tem sido dito que religião e política não se misturam. Será que isso é realmente verdade? Podemos ter opiniões políticas fora das considerações de nossa fé cristã? A resposta é não. Absolutamente não. A Bíblia nos dá duas verdades sobre a nossa postura em relação à política e governo. A primeira verdade é que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida. A vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e todos. Isso está em Mateus 6,33. Os planos e propósitos de Deus são fixos e a sua vontade é inviolável. Ele realizará a sua vontade, a qual nenhum governo pode contrariar. Isso está em Daniel 4, 34, 35. Na verdade, é Deus quem remove reis e estabelece reis. Isso está em Daniel 2, 21. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso está em Daniel 4, 17. Um entendimento claro dessa verdade vai nos ajudar a ver que a política é apenas um método que Deus usa para realizar a sua vontade. Apesar de homens maus abusarem do seu poder político por terem uma intenção perversa, Deus o usa para o bem, trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. Em segundo, devemos compreender o fato de que o nosso governo não pode nos salvar. Só Deus pode. Nunca lemos no Novo Testamento sobre Jesus ou qualquer um dos apóstolos gastando qualquer tempo ou energia em ensinar os crentes a reformar o mundo pagão de suas práticas idólatras, imorais e corruptas através do governo. Os apóstolos nunca convidaram os crentes a demonstrar desobediência civil e protestar contra leis injustas ou esquemas brutais do Império Romano. Em vez disso, os apóstolos ordenaram os cristãos do primeiro século, assim como nós hoje, a proclamar o Evangelho e viver vidas que dão evidência clara do poder transformador do Evangelho. Não há dúvidas de que nossa responsabilidade ao governo é obedecer às leis e ser bons cidadãos. Isso está em Romanos 13, 1, 2. Deus estabeleceu toda a autoridade e Ele faz isso para o nosso benefício, para louvor dos que praticam o bem. Isso está em 1 Pedro 2, 13 a 15. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 13, de 1 a 8, que é responsabilidade do governo exercer autoridade sobre nós. Espero que para o nosso bem, coletar impostos e manter a paz. Um dos mais grandiosos enganos de Satanás é que devemos descansar a nossa esperança por moralidade cultural e vida piedosa em políticos e funcionários governamentais. A esperança por mudança de uma nação não se encontra nos líderes de qualquer país dominante. Cometemos um erro se pensarmos que é o dever dos políticos defender, avançar e proteger as verdades bíblicas e valores cristãos. O nosso propósito dado por Deus não se encontra em ativismo político. Em nenhum lugar na Bíblia temos o comando de gastar nossa energia, nosso tempo ou nosso dinheiro em assuntos governamentais. A nossa missão não reside na mudança da nação através de uma reforma política,
mas na mudança de coração através da palavra de Deus. Quando os crentes acham que o crescimento e a influência de Cristo podem de alguma forma se aliar com a política do governo, eles corrompem a missão da igreja. O nosso mandato cristão é espalhar o Evangelho de Cristo e pregar contra os pecados do nosso tempo. Só à medida que os corações dos indivíduos em uma cultura são alterados por Cristo, é que a cultura começará a refletir essa mudança. Os crentes de todas as épocas têm vivido e até florescido sob governos antagônicos, repressivos e pagãos. Isso era especialmente verdadeiro sobre os crentes do primeiro século, que, sob regimes políticos impiedosos, sustentaram a sua fé sob imenso estresse cultural. Entendiam que eles, e não os governos, eram a luz do mundo e o sal da terra. Aderiram ao ensinamento de Paulo de obedecer aos seus governantes, até mesmo honrar, respeitar e orar por eles. Isso está em Romanos 13, de 1 a 8. Mais importante, entenderam que, como crentes, a sua esperança residia na proteção que apenas Deus fornece. O mesmo vale para nós hoje. Quando seguimos os ensinamentos das Escrituras, nós nos tornamos a luz do mundo, como Deus planejou que fôssemos. Isso está em Mateus 5,16. As entidades políticas não são o salvador do mundo. A salvação de toda a humanidade tem sido manifestada em Jesus Cristo. Deus sabia que o nosso mundo precisava de salvação, muito antes de qualquer governo nacional ter sido fundado. Ele mostrou ao mundo que a redenção não podia ser realizada através do poder do homem, sua força econômica, sua força militar ou a sua força política. A paz de espírito, contentamento, esperança e alegria e a salvação da humanidade são realizados somente através da sua obra de fé, amor e graça.